Olá pessoal, meu nome é Leonardo, sou monitor de teoria das estruturas e vou estar resolvendo com vocês o exercício 2, que o professor deixou para entrega. Então o exercício ele pede para traçar o diagrama de esforços solicitantes da estrutura, ou seja, diagrama de normais, de cortantes e de momentos fletores. Me foi informado também que na última aula que vocês tiveram, ele passou algumas propriedades envolvendo os esforços solicitantes. Então na resolução desse exercício a gente vai tentar explorar essas propriedades, ok? Então, primeiramente, para a resolução desse exercício, a gente vai ter que calcular as reações de apoio, tá? Reações de apoio, como que a gente pode fazer? Somatório de momentos com relação ao ponto F, porque a gente fica só com RA de incógnita, pois HF e RF que estão no ponto não entram. Para isso, a gente precisa da distância de cada força aplicada até o ponto F na perpendicular. A distância desse 10 até o ponto F na perpendicular a gente tem, que seria essa. A distância da resultante desse carregamento distribuído aplicado sobre a estrutura a gente tem também, né? Ela está sempre aplicado na metade. Esse aqui não precisa de distância, só esse daqui que vai ser um problema para a gente, né? Daria para calcular a distância dessa força até o ponto F na perpendicular? Daria. Pega uma reta suporte, estende ela até aqui, pega uma perpendicular aqui e através de alguma relação trigonométrica aí você vai conseguir achar essa distância. Só que vai dar mais trabalho, né? Então o que a gente vai fazer para a resolução desse exercício? Vai decompor essa força com relação ao eixo y e com relação ao eixo x. Essa força ela está perpendicular à barra AC, ok? Então eu vou trazer ela para cá. Sei que aqui é perpendicular. Aí, com relação ao eixo y, ela vai ter essa componente, e com relação ao eixo x, ela vai ter essa componente. E essas componentes vão ficar em função desse ângulo θ, tá? Bom, a gente tem esse ângulo θ aqui, né? Porque temos duas paralelas cortadas pela mesma transversal, então a inclinação é a mesma, θ aqui, θ aqui. Bom, se essa força está perpendicular a essa barra, então tudo aqui é 90. Bom, aqui é 90 menos θ, então esse ângulo que sobra, e aqui é 90 menos θ, então aqui só pode ser o ângulo θ. Então essa força vai ficar sendo igual a 5 cosseno de θ, e essa força vai ficar igual a 5 seno de θ. Essa força está a uma distância de 12,5 do ponto F, e essa força está a uma distância de 9 mais 18,5 mais 24 do ponto F. Agora ficou fácil, né? Então vamos calcular somatório de momentos com relação ao ponto F igual a zero. Define o sentido arbitrário como sendo positivo. Então, começando aqui pelo RA. O RA gira com relação ao ponto F no sentido horário, então ele entra como positivo e multiplica a distância de 9 mais 9 dá 18, 18 mais 18,5 dá 36,5, mais 24 a gente fica com 60,5. RA vezes 60,5, ok, no sentido horário. Aí temos esse 5 cosseno de θ que gira com relação ao ponto F no sentido anti-horário, então menos 5 vezes. Cosseno de θ, bom, como que a gente descobre esse cosseno de θ? A gente pode pegar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui. Bom, cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, né? O cateto adjacente com relação a esse ângulo θ é o 18. Então, temos cosseno de θ igual a 18 sobre a hipotenusa. Bom, a hipotenusa é a raiz quadrada dos catetos ao quadrado. Então, é raiz de 18 ao quadrado mais 12, dá 23, né? 23 ao quadrado. Beleza? Recapitulando, o ângulo é esse, cosseno de θ é cateto adjacente, que seria 18, pela hipotenusa. Hipotenusa, através de Pitágoras, é raiz quadrada de 18 ao quadrado mais 23 ao quadrado. Ok, aí vezes, esse daqui é só o 5 cosseno θ. Aí ele multiplica a distância de 9, ou 60,5 menos 9, né? Que dá 51,5. Beleza. Aí agora essa força 5 seno de θ. Essa força de 5 seno de θ gira com relação ao ponto F no sentido horário, então entra como positivo. Mais 5 vezes seno de θ é cateto oposto. Bom, o cateto oposto é 23 sobre hipotenusa. Bom, hipotenusa a gente já tinha calculado aqui. Então, raiz 18 ao quadrado
mais 23 ao quadrado. Esse é o 5 seno de θ, e o 5 seno de θ multiplica a distância até o ponto F, que é de 12,5. Ok, terminamos as forças nesse ponto, agora vamos para o 10. O 10 gira em sentido anti-horário, então menos 10 vezes a distância até o ponto F, que é igual a 42,5. Temos ainda esse momento de 6 toneladas força metro. Esse momento ele é anti-horário, então entra como negativo, né? Menos 6. Aí temos a resultante desse carregamento distribuído, né? Que ela sempre se aplica no centroide do retângulo, então seria mais ou menos aqui na metade, ou seja, aqui em 41,25 sobre 2. E tem o valor da área desse retângulo. Temos 2 de altura, vezes 41,25 de base, então temos uma resultante de 82,5 toneladas força. E essa resultante gira com relação ao ponto F no sentido anti-horário, então menos 82, opa, deixa eu mudar de caneta, menos 82,5 vezes 41,25 sobre 2. Tudo isso deve ser igual a zero. Então, o nosso RA ele é igual a 37,060 toneladas força. Após descoberto o RA, a gente pode partir para somatório de forças em X e somatório de forças em Y. Então, primeiro somatório de forças em X. Temos aqui o HF, né? Então, HF entra como positivo para cá, porque ele está para a direita. Aí aqui no ponto A não temos nada, mais o 5 seno de θ. Então, mais 5 vezes... Bom, 5 seno θ a gente tinha feito, é esse termo aqui, né? 5 vezes 23 por raiz quadrada de 18 ao quadrado mais 23 ao quadrado. Ok, esse é o 5 seno de θ. Não temos mais nada por aqui, somente esse carregamento resultante do retângulo, né? Então, menos 82,5. Entra como negativo porque ele está para a esquerda. Tudo isso deve ser igual a zero, então o nosso HF ele é igual a 78,562 toneladas força. Após descoberto o HF, vamos para a somatória de forças em Y igual a zero. Então, lá no nosso ponto F, a gente tem o nosso RF, para baixo porque ele é positivo, né? Então, menos o RA, menos 37,060. Aí, mais o 10, mais também a força aqui, a componente no eixo y, 5 cosseno de θ, que é esse termo. Então, mais 5 vezes 18 pela raiz de 18 ao quadrado, mais 23 ao quadrado. Não temos mais nada de força vertical. Tudo isso deve ser igual a zero. Então, o nosso RF ele é igual a 23,978 toneladas força. Então, após a gente descobrir as reações, agora a gente pode partir para o cálculo das seções, ok? E explorar aquelas propriedades que o professor passou. Então, pessoal, de forma a explorar aquelas propriedades, a gente vai ter que fazer várias seções nessa estrutura, né? O conceito de seções é aquele mesmo conceito de mecânica, onde você vai fazer seções onde mudar a lei da variação do carregamento ou tiver alguma mudança geométrica ali na sua seção. Então, vamos ver, por exemplo, aqui entre A e B a gente vai fazer uma seção S1. Por quê? Porque tem uma carga concentrada aqui que muda a equação do momento, muda a equação da cortante para essa barra AC. Então, aqui a gente também faz uma seção S2. Aqui a gente pode fazer uma seção S3 indo de F até E, entre F e E, né? Aqui uma seção S4 a gente pode fazer entre E e C. E aqui a gente pode fazer uma seção S5 entre D e C, uma seção vindo do ponto D até a nossa seção S5. Então, começando pela nossa seção S1, lembrando, a gente faz um corte e vê tudo que tem antes. Bom, antes temos só o ponto A, 37,060
0,60 aplicado aqui no ponto A, que seria o nosso RA. Aí é importante ressaltar, tá, pessoal, que a variável que você vai utilizar tem que ser com relação ao eixo da barra, para aquelas propriedades darem certo. Então, sempre tem que ser com relação ao eixo da barra. Então, nosso x1 ele vai estar exatamente nessa mesma inclinação. Vai ser a distância do ponto A até a nossa seção S1. Aqui a gente temos nossos esforços, a convenção de sinais, né? E é o seguinte, aqui nessa seção S1, a gente vai tentar chegar na equação da cortante através do momento fletor. Então, primeiro, o que a gente tem que fazer? Primeiro, eu vou calcular a normal, tá? NS1. A normal tem uma propriedade que a gente pode utilizar, só que a propriedade da normal, ela vincula um carregamento distribuído com relação ao eixo da barra, né? Aqui não temos nenhum carregamento desse tipo com relação ao eixo da barra. Então, a normal a gente vai calcular de forma habitual, né? Então, primeiro, a gente tem que decompor essa força aqui com relação ao eixo da barra, né? Então, trazendo ela para cá, temos 37,060. Ela vai gerar uma cortante com relação ao eixo da barra para cá e uma normal com relação ao eixo da barra para cá, tá? Bom, temos a força vertical, aqui temos tudo que sendo 90, então aqui é 90 menos θ, então aqui é θ. Logo, essa força vai ser cosseno e essa força vai ser seno, tá bom? Então, vezes cosseno, vezes seno. Então, para a nossa normal, a gente vai ter essa força aqui, a única que produz esforços normais com relação à barra, e ela entra como negativa, porque ela está comprimindo a seção, né? Então, menos 37,060 vezes seno de θ. Seno de θ. Esse é o valor da nossa normal. Então, menos 37,060 vezes seno de θ, a gente já tinha definido anteriormente lá, né? É 23 por raiz quadrada de 23 ao quadrado mais 18 ao quadrado. Então, temos uma normal na seção S1 igual a menos 29,185 toneladas-força. Ok, a partir daí agora a gente vai para o cálculo da cortante do momento fletor. Como eu falei, a gente vai através do momento fletor achar a equação da cortante. Então vamos calcular primeiro um momento fletor, né? Então ms1. Com relação ao momento fletor, a gente tem só essa força aqui que é perpendicular à barra que produz momento. Essa força aqui não entra, né? Porque ela está paralela à barra, está na verdade na barra, né? Então ela não tem distância com relação a essa seção. Essa força aqui a gente esquece, né? Porque a gente está trabalhando agora só com as componentes dela. Então, essa força com relação à seção produz um momento positivo, que é igual a essa força, que é 37,060 cosseno de θ, vezes o x1. Isso é igual a 37,060 cosseno θ. Bom, cosseno θ a gente tinha definido anteriormente também. É 18 por raiz quadrada de 23 ao quadrado, mais 18 ao quadrado. Tudo isso vezes x1, beleza? Então, essa é a nossa equação do momento. Eu vou colocar aqui como decimal para facilitar. Então, ms1 igual a 22,840 x1. Isso para x1 pertencente a um intervalo de 0 até o ponto B. Bom, de 0 até o ponto B seria a hipotenusa AB, né? Hipotenusa AB, que eu deixei calculado aqui já embaixo, né? É igual a 14,03. Ela é a raiz quadrada dos catetos ao quadrado. Bom, temos 11,5 aqui, temos 9 aqui. Então, para x pertencente ao intervalo de 0 até 614,603. Ok? Aí, agora a gente vai, através da equação do momento fletor, descobrir a equação da cortante. Como que a gente faz isso? Bom, a propriedade nos diz que a derivada do momento fletor com relação a x1 ela é igual ao nosso esforço cortante na seção. Então, o nosso Vs1
é a derivada do momento fletor. Bom, temos a equação do momento fletor aqui. Então, derivando esse termo, bom, esse daqui é uma constante, né? Temos uma função aqui de primeiro grau, esse daqui é uma constante, então ele permanece 22,840 vezes. x1 é a mesma coisa que x1 elevado a 1, não é? Então, lembrando lá de derivada, a gente pega, puxa esse para baixo e diminui 1 do expoente. Então, o nosso VS1 ele é igual a 22,840 vezes x elevado a zero. Resumindo, o nosso VS1 na seção é igual a 22,840 toneladas-força. Então, a gente chegou no nosso VS1 através do MS1, utilizando a propriedade fundamental lá dos esforços solicitantes, no qual a derivada do momento ele é igual à força cortante na seção. Aí, pessoal, a gente pode calcular o MS1 para o ponto B, né? Porque na hora de traçar o diagrama de momentos fletores, a gente vai ponto a ponto, tá? Então, MS1 para B é a mesma coisa que eu pegar esse 14,603, que é a coordenada do ponto B com relação ao ponto A, que é a origem, e substituir aqui. Então, vou pegar esse 22,840 vezes x1, e no lugar de x1 vou substituir 14,603. Então, o MS1 para o ponto B vale 333,53 tonelada-força-metro. Ok? Então, descobrimos aqui o nosso NS1, a equação do nosso momento para B que a gente vai precisar calcular. Então, o NS1 e o VS1 eles são constantes. Claro, né? Carga concentrada só na seção, a gente tem força normal e força cortante como sendo constantes. Carga concentrada provoca uma função do primeiro grau no momento. Exatamente o que a gente tem aqui. Beleza? Agora a gente vai para a nossa seção S2. Seção S2, lembrando, está entre B e C. Na nossa seção S2, a gente vai fazer a mesma coisa. Pegar tudo que tem antes. Então, temos aqui o 37,060. A gente já decompôs com relação ao ângulo θ, né? Aqui gera uma reação que a gente vai multiplicar por cosseno de θ. E aqui gera uma normal que a gente vai multiplicar por seno de θ, né? Sendo esse o ângulo θ. Aí aqui temos a componente que a gente não vai mais trabalhar. Então, a gente vai fazer a mesma coisa agora com relação à nossa seção S2. Então, vamos calcular primeiramente o nosso NS2. Então, o nosso NS2, novamente vamos ter essa força aqui normal à barra, né? No mesmo sentido de NS2, ela vai estar comprimindo. Então, menos 37,060 vezes seno de θ. Seno de θ, 23 sobre raiz quadrada de 18 ao quadrado mais 23 ao quadrado. Aí, com relação a essa força de 5 toneladas força, vamos analisar ela aqui. Ela está perpendicular à barra, concorda? Significa que ela está, então, no eixo das cortantes, porque o eixo das cortantes que é perpendicular à barra. O eixo das cortantes é esse aqui, no mesmo sentido e na mesma direção do VS2. Significa, então, que se ela está no eixo das cortantes, ela não possui componente com relação ao eixo das normais. Então, ela não entra no cálculo das normais. Então, o nosso NS2 vai continuar sendo somente essa componente com relação à barra, que a gente tinha calculado lá anteriormente, que deu menos 29,185 toneladas-força. Ok? Então, esse é o nosso NS2. Agora, a gente vai calcular o momento fletor, a equação do momento fletor. Lembrando que daqui até aqui, bom, aqui é o ponto B. Então, aqui temos o nosso ponto B. Agora, o nosso x2 vai dar origem, que seria o ponto A aqui, até a nossa seção S2. Então, o x2 seria tudo isso daqui. Bom, daqui do ponto A até o ponto B, eu tenho. Bom, do ponto A até o ponto B é essa hipotenusa AB, né? Que eu já calculei aqui, 14,603. Então, a distância do ponto B até a nossa seção S2 seria x2, que é tudo, menos essa distância aqui. Ok? Então, nossa equação
ms2 vai ficar sendo igual. Essa força que está perpendicular à barra gera um momento positivo, então 37,060, como eu falei, multiplica por cosseno. Então, vezes cosseno. Bom, cosseno de θ a gente já tem calculado, que é 18, raiz quadrada de 18 ao quadrado, mais 23 ao quadrado, ok? Vezes a distância do ponto dessa força até a nossa seção. Bom, a distância na perpendicular seria o nosso x2, né? Que é tudo, daqui até a nossa seção. Então, x2. Beleza? Aí, com relação a esses 5 toneladas força, está perpendicular à barra, então ela gera um momento negativo. Então, menos 5 vezes x2 menos 14,603. Ou seja, 5 vezes a distância até a nossa seção 2. Não temos mais nenhuma força que cause momento na nossa seção, então essa é a nossa equação do momento. Então vamos simplificar ela. O nosso ms2 é igual a... Então essa é a nossa equação simplificada Simplificada, né? Fazendo as operações aqui, a gente chegou nessa equação do ms2. Lembrando, para x pertencente a um intervalo. Agora, o x ela parte daqui, né, que seria 14,603, até a hipotenusa AC, né, que seria duas vezes esse valor, né, porque como temos simetria aqui com relação a esse triângulo, seria duas vezes 14,603, que é igual a 29,206. Então, o x está variando, essa equação do momento fletor, ela vale para x variando entre esses dois valores. Agora, a gente vai pegar a nossa propriedade. Então, derivada do momento na seção, ela é igual ao nosso cortante, né? Nossa força cortante. Então, nosso Vs2 é igual a 17,84x2, derivando, é 17,84. Derivada de uma constante igual a zero. Então, na verdade, essa é a nossa força cortante na seção. 17,84 toneladas força. Beleza? Vamos calcular também o momento para o ponto C, né? Então, ms2 para C. Eu vou pegar essa dimensão aqui e substituir no lugar do x2. Isso dá 594,05 toneladas força-metro. Agora a gente vai para a nossa seção S3. Então agora a gente vai para a nossa seção S3. Lembrando, né, voltando lá, nossa seção S3 está entre E e F. Aí a gente vai precisar desse ângulo alfa que eu deixei calculado ali ao lado. Lembrando, a gente pode fazer um triângulo aqui no qual temos de altura 12,5, que é daqui até o ponto E na vertical, e 24 de base, né? Então ela estaria aqui, e fazendo o corte aqui, pegando tudo que tem antes, nós temos as reações no ponto F e parte do carregamento distribuído aplicado aqui. Ok? Exatamente o que a gente tem aqui. Então deixei aqui ao lado o 24, a hipotenusa, né? Que seria essa distância do ponto E até o ponto F que a gente vai precisar para fazer os nossos limites, né? Nosso intervalo que varia o x3. Seno de alfa e cosseno de alfa deixei aqui. Alfa seria esse ângulo que a gente vai precisar. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer o contrário do que eu fiz na minha seção S2. Na minha seção S2, eu descobri a cortante através do momento utilizando a derivada. Aqui eu vou descobrir o momento através da cortante utilizando a integral, né? Já que a integral é uma antiderivada. Então, eu vou fazer o inverso. Para isso, a gente vai precisar decompor cada força com relação ao eixo da barra. Então, eu peguei aqui, separei ao lado, individualmente já, cada uma dessas forças, tá? Então, começando por essa força de 78,562. Então, ela está para cá. Ela produz, então, uma componente normal para cá e uma componente cortante para cá. Então, com relação ao ângulo alfa, opostos pelo vértice, temos ângulo alfa aqui. Então, essa componente seria 78,562 cosseno de alfa.
E essa componente seria 78,562 seno de alfa. Ok? Descobertas, então, as componentes com relação ao eixo da barra. Agora, com relação a essa força 23,978, temos o ângulo alfa aqui. Bom, aqui é 90 menos alfa. Se tudo isso daqui é 90, então aqui só pode ser alfa. Então, essa componente aqui é 23,978 cosseno de alfa. E essa componente aqui é 23,978 seno de alfa. Então, lembrando, a gente não trabalha mais com essa aqui, nem com essa aqui, e só com as componentes segundo o eixo da barra. Agora, com relação a esse carregamento distribuído, lembrando, a resultante de um carregamento distribuído é a área desse retângulo. Então, temos 2, que é a altura dele, e a base a gente vai chamar de y, tá? Daqui até aqui, que seria a medida da seção S3 até o ponto F na vertical. Então, eu peguei aqui e fiz um triângulo relacionando eles. Temos aqui o y, temos aqui o ângulo alfa e temos aqui o x3, que seria essa dimensão. Aqui o ângulo alfa. Então, essa força aqui seria 2y, né? Que é 2, que é a altura, vezes a base, que é y. Só que a gente não pode deixar em função de y, tem que colocar em função de x3, que é o eixo da barra. Então, a gente faz uma relação aqui nesse triângulo. O seu y aqui nesse triângulo vai ser igual a x3 seno de alfa, beleza? Então, y ele é igual a x3 vezes seno de alfa. Bom, seno de alfa é 12,5 por raiz quadrada de 12,5 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Então, resumindo, seu y fica sendo igual a 0,462x3. Então, no final das contas, 2 vezes y é igual a 2 vezes esse valor, que é igual a 0,924x3. Ok? Então, esse é o valor da força horizontal aqui. Só que essa força horizontal produz uma normal para cá e uma componente cortante para cá. Temos aqui o ângulo alfa, então essa componente aqui seria 0,924 cosseno de alfa, né? x3. E essa componente seria 0,924 seno de alfa x3. Beleza? Então a gente não trabalha mais com essa força horizontal e só com as componentes segundo o eixo da barra. Agora sim, com todas as forças decompostas com relação ao eixo da barra, a gente pode partir para o cálculo dos nossos esforços internos. Então, começando novamente pelo esforço normal. Então, o nosso NS3 agora a gente vai analisar caso a caso. Essa força aqui horizontal produz uma componente normal para cá, tracionando a seção, né? Então, ela está puxando aqui. Então, entra como positivo e é igual a 78,562 cosseno de alfa. 78,562 vezes cosseno de alfa é 24 pela raiz quadrada de 12,5 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Ok? Então, essa força que a gente acabou de colocar aqui é essa força. Agora, com relação a essa força vertical de 23,978, com relação à normal, ela possui uma componente para cá, positiva também, porque está tracionando, igual essa aqui. Só que ela entra como 23,978 seno de alfa. Então, mais 23,978 vezes seno de alfa, que é 12,5, pela raiz quadrada de 12,5 ao quadrado, mais 24 ao quadrado. Ok. Tá bom? Fizemos essa força aqui. Agora a gente vem para essa força aqui. Essa força é devida ao carregamento distribuído, que produz uma componente normal para cá, comprimindo a seção. Então, entra como negativo, 0,924 vezes cosseno de alfa. Bom, cosseno de alfa é 24 pela raiz quadrada de 12,5 ao quadrado, mais 24 ao quadrado, vezes o nosso x3. Então, resumindo, o nosso NS3 ele é igual a menos
0,819x3 mais 80,754. Isso para x3 pertencente a um intervalo de 0 até o valor da nossa hipotenusa EF, que eu coloquei aqui ao lado. Vale 27,060. Aproveitando, vamos calcular o NS3 para o ponto E, que isso daqui vai facilitar para a gente lá na hora de traçar o diagrama, né? Então, no lugar do x3, eu vou colocar o 27,060. Então, o nosso NS3 para o ponto E vale 58,592 toneladas força. Agora a gente vai para o VS3. Então, vou colocar aqui já nosso VS3. E através do VS3 a gente vai descobrir a equação do momento fletor. Então, nosso VS3 a gente vai analisar caso a caso novamente. Nosso VS3, então, essa aqui é a componente cortante dessa força horizontal. Essa componente cortante está atuando no mesmo sentido do nosso VS3. Então, ela entraria com sentido positivo se a gente estivesse fazendo somatório de forças cortantes com relação à seção. Só que eu estou colocando aqui já do outro lado da igualdade. E se é do outro lado da igualdade, significa então que se ela tiver o mesmo sentido que o nosso VS3, entra como negativo. Então, menos 78,562 vezes, aí tem que ver o que ela multiplica, seno. Então, multiplica seno. E seno é 12,5 pela raiz de 12,5 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Ok. Agora, com relação a essa força, produz uma componente para cá, sentido contrário ao VS3, então entra como positivo. Então, mais 23,978, e ela multiplica o cosseno de alfa. Então, 12,5 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Beleza, fizemos essa. Agora vamos para essa. Essa aqui entra como positivo também, é igual a 0,924 seno alfa x3. Então, mais 0,924 vezes seno de alfa vezes o x3. Agora, resumindo nossa equação de VS3, a gente fica com 0,427x3 menos 15,024. Isso para x pertencente ao intervalo de 0, mesmo intervalo da normal, né? 0,60. Então, aproveitando e calculando o nosso VS3 para o ponto E, a gente tem menos 3,469 tonelada força. Então, agora a gente vai pegar essa equação da cortante e chegar, através daquela propriedade, na equação do momento fletor. Então, lembrando, para uma seção à esquerda, essa seção equivale a uma seção à esquerda, tá, pessoal? Então, dms3, dx3, para uma seção à esquerda, é igual a menos a nossa cortante, menos o VS3. Beleza? Então, se a gente quer o momento, eu vou passar esse dx3 para lá. Então, dms3 é igual a menos vs3 dx3. Logo, integrando dos dois lados, eu fico com ms3 igual a integral de menos vs3 dx3. Posso passar, então, esse sinal de menos para fora, vs3 dx3, ok? Então, nosso ms3 ele vai ser igual a menos. Vamos integrar essa função. Então, é menos a integral de 0,427x3 menos 15,024. Tudo isso com relação a dx3. Isso é igual a menos. Bom, 0,427. Aí a gente pode integrar separadamente cada um, porque a gente tem uma soma dentro da integral. Então, integrando separadamente, primeiro esse aqui,
Então, vou colocar até um colchetes aqui. Eu vou ter 0,427, eu posso passar ele para fora da integral. x3, a integral de x3 é x3 ao quadrado sobre 2. Lembrando lá de integral de polinômio, né? A gente tem que a integral de um polinômio é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então, a gente soma 1 ao expoente, que seria 1, 2, e divide por essa soma que a gente fez. Aí, menos, agora, esse 15,024, e a integral de dx3 é x3. Então, a gente fica com isso. Agora, basta a gente mudar o sinal, né? 0,2135 x3 ao quadrado mais 15,024 x3. Essa, então, é a nossa equação do momento fletor na seção S3. A gente obteve ela através da integral de menos VS3. Então, calculando o MS3 para o ponto E, que a gente vai precisar, como eu falei, ponto a ponto. Só substituir o 27,060 nessa equação aqui. 250,215 toneladas força metro. Beleza? Então, essa é a nossa equação para o ponto E, 250,215. Então, aqui, o que a gente percebeu? Que ao aplicar um carregamento distribuído na seção, a gente ficou com a equação da normal e a equação da cortante, gerando uma função do primeiro grau. Então, carregamento distribuído gera função do primeiro grau na normal e na cortante, e no MS3, no momento fletor, gera uma função do segundo grau. Então, aqui a gente obteve o MS3 a partir da integral de menos VS3. Agora a gente vai para a nossa seção S4. Então, aqui na nossa seção S4, ela está localizada entre C e E. Aí a gente vai ter uma inclinação diferente daqui que a gente tinha no ponto F. O ponto E a gente vai ter uma inclinação chamada gama, tá? E essa inclinação chamada gama, a gente vai precisar do seno e do cosseno dela. Aí, ok. Então, o seno dela seria 11,5, que é a altura, fazendo um triângulo aqui. 11,5 pela hipotenusa, que é CE. Aí, bom, é isso. A seção está localizada aqui. Aí a gente vai, então, para a nossa seção S4. Então, pegando tudo que tem antes, cortando aqui. Aqui temos o ponto C. Aqui temos E, F, né? As reações no ponto F, e a gente pega tudo que tem antes. Então, cortamos ali entre E e C e pegamos tudo que tem antes. Aí aqui eu coloquei seno de gama já calculado, cosseno de gama já calculado. Aqui não é ED, aqui é EC, né? Então, aqui é EC, que seria a distância daqui até o ponto C, que a gente vai precisar para o cálculo dos nossos limites, nossos intervalos, né? Então, a raiz quadrada é aquela hipotenusa do triângulo. Só que aqui, o que a gente vai fazer? A gente não vai pegar mais o x4 como sendo toda essa distância aqui. Por quê? Porque para fazer isso, a gente teria que ter a distância EF nessa inclinação gama. Aí ficaria um pouco mais complicado. O que a gente vai fazer? Vou pegar, fazer o x4 do ponto E até a nossa seção S4. Beleza, aqui vale x4 na inclinação de gama. Então, paralelo a essa barra aqui. Aí eu vou usar o conceito que o Susequinde traz de redução de forças, de um sistema de forças a um ponto. Então, eu vou pegar tudo que tem antes aqui, que seria essa parte para baixo, e vou reduzir a esse ponto. Como que eu faço isso? Aí eu tirei um print aqui e a gente pode acompanhar. Então, olha aqui. Para reduzir um sistema de forças a um determinado ponto do espaço, eu quero reduzir ao ponto E, basta transferir todas as forças para este ponto, acrescentando para cada uma delas seu momento com relação a este ponto. Então, vamos por partes. Primeiro, basta transferir todas as forças para esse ponto. Então, eu venho aqui, ó, já coloquei o ponto E, o ângulo gama, nossa seção S4. Beleza. Aí, o primeiro passo é transferir todas as forças. Então, temos essa força
aqui de 23,978. Temos essa força aqui, 78,562. Aí temos a resultante desse carregamento distribuído, né? A resultante desse carregamento distribuído no trecho EF, ele é igual a 2, que é a altura, então ela vai ser aplicada mais ou menos aqui no meio, 2 vezes a altura, então ela seria esse retângulo aqui em vermelho, tá? Esse retângulo aqui. Então, 2 vezes 12,5, que é a base. Então, a gente teria 2 vezes 12,5, teríamos 25, né? 2 vezes 12,5. Então, a gente teria mais uma força na horizontal, que é igual a 25 toneladas força. Tudo isso daqui em toneladas força. Ok, só que isso não basta, né? Agora a gente tem que calcular também seu momento com relação a este ponto. Então, além de transferir todas as forças, que foi o que a gente fez, a gente tem que calcular o momento dessas forças com relação ao ponto E. Então, a gente tem que calcular o momento para cada uma delas. O que é mais fácil de fazer? É mais fácil de fazer a resultante do momento nesse ponto, não é? Então, vou colocar aqui separado momento com relação ao ponto E. Vou colocar o sentido horário como sendo positivo, tá? Daí, se for ao contrário, a gente só muda. Então, começando por essa força com relação ao ponto E, ela produz um momento de 23,978 vezes 24. E gira no sentido anti-horário, né? Não, perdão, no sentido horário, tá certo o sentido dela aqui. Aí, essa força aqui de 78, essa sim gira negativa, né? Menos 78,562 vezes 12,5. Ok. Aí temos também essa força de 2 vezes 12,5, que é 25, gira em sentido horário, mais 25 vezes a distância do ponto de aplicação dela até o ponto E. Bom, é 12,5 sobre 2, né? 12,5 sobre 2. Então, o momento no ponto E ele é igual a menos 250,3 tonelada força metro. Ele deu negativo, significa que ele não está nesse sentido. Então, a gente pode colocar ele como positivo, 250,3, só que em sentido contrário. Ok? Então, esse deu o nosso momento no ponto E. Então, exatamente aqui no ponto E, está atuando um momento de 250,3 tonelada força metro. Agora sim, reduzidas todas essas forças ao ponto E, a gente pode novamente separar cada uma individualmente com relação a esse ângulo gama, esse ângulo da barra. Então, começando pelas forças horizontais. Então, pela força horizontal, a gente pode fazer a resultante aqui, ó, entre 78,562 e 25. Então, 78,562 menos 25 dá 53. Vai dar para cá, né? Porque o 78 é maior. Aí essa força produz uma cortante para cá e uma normal para cá. Aqui temos o ângulo gama, então esse daqui é 53,562 seno de gama. E essa aqui é 53,562 cosseno de gama. Ok? Aí com relação à força vertical, ela está aqui para baixo, 23,978. Ela produz uma cortante para cá e uma normal para cá. Bom, já tínhamos visto que aqui é gama, né? Então, essa daqui é 23,978 cosseno de gama. E essa aqui vai ser 23,978 seno de gama. Ok, aí com relação a esse carregamento distribuído, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente tinha feito na seção S2. Vamos pegar, colocar a resultante dele, que seria 2y, vou chamar esse daqui, distância da seção S4 até o ponto E na vertical, de y. Aqui temos x, aqui temos gama e o nosso x4. Então, o y, novamente, vai ser x4
seno de gama. Então, nosso y é x4 vezes seno de gama é igual a 11,5 pela raiz de 11,5 ao quadrado mais 18,5 ao quadrado. Então, nosso y ele é igual a 0,528. 0,528 x4. Então, essa força, que é igual a 2 vezes y, na verdade, é igual a 1,056 toneladas força. Essa força horizontal de 1,056 produz aqui uma normal para cá e uma cortante para cá. Essa cortante é 1,056, opa, esqueci do x3 aqui, né? Vezes x4, que x3, x4, toneladas força. Então, 1,056 x4 seno de gama, perdão. E aqui 1,056 x4 cosseno de gama. Beleza. Decompostas todas as forças individualmente, e eu esqueci aqui que tem um momento de 6, né, pessoal? Meu Deus, como que eu fui esquecer disso? 6 toneladas força metro. Então, aqui no ponto E, meu Deus, tá uma confusão isso aqui, hein? Deixa eu ver se ele era nesse sentido mesmo. Voltar lá. Isso, era nesse sentido. Ok. Então, temos 6 toneladas força metro. Aqui também, vou colocar aqui, 6 toneladas força metro. Beleza? Então, perdão aí, eu tinha esquecido desse momento, mas ele está aqui. Ok, agora sim a gente pode partir para o nosso cálculo, começando pelo NS4. O nosso NS4, vamos analisar cada caso individualmente. Nosso NS4, temos a componente normal tracionando, e a componente normal, então, ela entra como positiva, 53,562, vezes cosseno de gama. Vamos voltar lá e vamos ver quanto que vale o cosseno de gama. 18,5 pela raiz de 11,5 ao quadrado, mais 18,5 ao quadrado. Ok. Beleza, essa aqui a gente já calculou. Vamos para essa aqui. Essa aqui produz uma componente normal aqui, tracionando também a barra, 23,978, vezes seno de gama. Bom, seno de gama é 11,5 pela hipotenusa, que é a raiz quadrada de 11,5 ao quadrado, mais 18,5 ao quadrado. Ok, essa aqui já foi. Agora falta essa aqui, né? Então, menos, porque ela está comprimindo a seção, 1,056 cosseno de gama a gente fez aqui, 18,5 pela raiz de 11,5 ao quadrado mais 18,5 ao quadrado. Aí, vezes o nosso x4, né? x4. Então, essa é a nossa equação do NS4. Então, nosso NS4 é igual a menos 0,900x4 mais 58,148. Isso para x4 pertencente a um intervalo. Agora a gente não vai mais pegar esse intervalo todo, né? A gente vai pegar aqui como sendo a origem. Então, partindo de 0 até o valor da nossa hipotenusa EC, que seria 21,783. Então, aqui, vamos calcular NS4 para o ponto C. Então, NS4 para o ponto C, eu pego esse valor e substituo aqui no lugar do x4. Isso dá igual a 38,543 toneladas força. Agora a gente vai para o nosso VS3. Nosso VS3, mesma coisa. VS3 não, VS4.
Nosso VS4, vamos analisar caso a caso novamente. Essa força aqui está no mesmo sentido que o nosso VS4, então entra como negativo, menos 53,562 vezes, ela multiplica seno de gama. Seno de gama é 11,5 pela raiz de 11,5 ao quadrado. Beleza? Aí, essa força cortante aqui está em sentido contrário ao nosso VS4, entra como positivo e multiplica cosseno de gama. Então, mais 23,978 vezes o cosseno de gama é igual ao 18,5, né? Pela raiz de 11,5 ao quadrado mais 18,5 ao quadrado. Essa aqui já foi, agora falta só essa. Entra positiva também e multiplica seno de gama. Então, mais 1,056 vezes 11,5 por 11,5 ao quadrado mais 18,5 ao quadrado. Tudo isso multiplicando o nosso x4. Então, o nosso VS4 ele é igual a 0,557x4 menos 7,913. Isso para x pertencente a um intervalo de 0 até 21,783. Então, nosso VS4 para o ponto C, pego esse valor e substituo aqui. Isso dá 4,22 toneladas-força. Então, essa é a nossa equação da cortante. Então, a partir dela, a gente vai descobrir novamente nossa equação de momento fletor. Então, temos aqui a nossa equação da cortante na seção. Então, lembrando, o nosso MS4, ele vai ser menos a integral 0,557 x4 menos 7,913 dx3, que é igual a menos, então parênteses, 0,557 x4 ao quadrado sobre 2 menos 7,913 x4. Aí mais uma constante. E essa constante eu esqueci de falar para vocês lá na nossa seção S2. O que se deve a essa constante, tá? E por que que ela não interferiu no valor da nossa seção S3? Essa constante se refere aos momentos aplicados na nossa seção. Então, a gente tem momentos aqui ó, de 6 toneladas força-metro e de 250,3 toneladas força-metro. Então, essa constante se refere a esses momentos aplicados. Por que que essa constante não interferiu na nossa seção S2? Porque na nossa seção S2 não tinha, nossa seção S3, perdão, não tinha nenhuma carga-momento aplicada. Diferente daqui, no ponto E, a gente tem uma carga-momento aplicada. Então, a nossa equação fica resumida em menos 0,2785 x4 ao quadrado, aí mais 7,913 x4, mais o valor dos momentos resultantes. Então, temos, os dois estão no mesmo sentido, então 256,3. Ok? Esse, então, é a equação do nosso momento, lembrando, para x4 pertencente a um intervalo de 0 até 21,783. Então, aqui, vamos pegar e calcular o MS4 para o ponto C. Opa, aqui eu coloquei para o ponto C já, não é para o ponto C, é a nossa equação MS4 geral. Agora sim, MS4 para o ponto C, nós vamos ter que pegar esse valor e substituir aqui nessa equação. Isso dá 296,5
toneladas força metro, ok? Esse é o momento na seção S4. Então, terminamos todas as reações, todos os esforços internos, perdão, na seção S4. Agora a gente vai para a nossa seção S5. Então, a nossa seção S5, pessoal, ela está localizada aqui entre D e C, né? Então, a gente vai fazer um corte aqui e pegar tudo que tem antes aqui, né? Da seção S5 até o ponto D. A gente só tem o carregamento distribuído, então essa vai ser uma seção bem tranquila aí de calcular. Então, coloquei aqui já a nossa seção. Temos o carregamento distribuído. Aí, coloquei já as informações de D até o ponto C. C é o ponto que vem seguinte aqui essa seção, né? Coloquei hipotenusa, coloquei seno de beta e cosseno de beta. Beta é o ângulo que ela forma aqui com a horizontal. Então, esse retângulo, né, esse carregamento distribuído retangular, vai gerar aqui uma carga de 2y, né? Temos y que é a base dele. Aí eu coloquei aqui já a relação, um triângulo, né? Relacionando y, o x e o nosso x5. Então, novamente, nosso y vai ser igual a x5 seno de beta, que é igual x5 seno de beta é esse. Então, x5 vezes 17,25 pela raiz de 17,25 ao quadrado mais 18,5 ao quadrado. Então, o nosso y ele vai ser igual a 0,682 do x5. Então, esse valor vai ser 2 vezes y, né? Então, 2 vezes esse valor, que é igual a 1,364 x5. Então, essa força gera uma componente cortante à barra nesse sentido e uma componente normal à barra nesse sentido. Se aqui a gente tem beta, aqui a gente também tem um ângulo beta. Então, essa daqui vai ser 1,364 x5 vezes cosseno de beta. E essa aqui vai ser 1,364 x5 seno de beta. Beleza, é só isso que a gente tem. Então, vamos fazer aí a nossa equação do NS5, começando pelo NS5. Então, NS5 temos comprimindo a barra essa componente aqui, menos 1,364 x5 vezes cosseno de beta. Bom, cosseno de beta eu deixei aqui ao lado já, 18,5 pela raiz de 17,25 ao quadrado mais 18,5 ao quadrado. Ok. Aí, bom, só temos isso, né? Então, nosso NS5 ele é igual a menos 0,998 x5. Aí, calculando agora o nosso NS5, primeiro definindo os intervalos, né? Para x5 pertencente a um intervalo de 0 até a nossa hipotenusa, que é 25,295 metros. Isso. Então, nosso NS5, vou substituir esse valor aqui no nosso x5. Isso dá igual a menos 25,244 toneladas força. Beleza, agora vamos para o nosso VS5. Então, na verdade, vamos fazer o contrário. A gente fez 2 vezes partindo da cortante, fizemos uma vez partindo do momento. Vamos partir do momento agora novamente. Então, calculando o momento, só temos essa força aqui perpendicular que causa o momento com relação à nossa seção. E ela gira em sentido positivo. Então, temos MS5 é igual a 1,364 x5 vezes seno de beta, seno de beta
ele é igual a 17,25 pela raiz 17,25 ao quadrado mais 18,5 ao quadrado. Bom, só isso, né? Vezes a distância. Então, essa força multiplica essa distância, que é x5 sobre 2. Logo, o nosso ms5 ele é igual a 0,465 x5 ao quadrado. Aí, calculando, definindo o intervalo, né, para x5, pertencente ao intervalo de 0 até 25,295. Então, calculando o ms5 para o ponto, que eu esqueci de colocar o ponto, né? Para o ponto C. Aqui ms5 para C. Vamos pegar esse valor e substituir aqui. Isso dá igual a 297,52 tonelada força metro. Agora, a gente parte, então, para o cálculo do nosso VS5. Então, isso daqui é equivalente a uma seção à esquerda, né? Uma seção à esquerda, a gente tem que o nosso VS5 ele é menos a derivada do nosso MS5 com relação ao nosso DX5. Então, o nosso VS5 é igual a menos pegar a equação aqui. Vamos derivar isso daqui. Então, a gente pega o 2, passa ele para baixo, 0,465, vezes x elevado a 2 menos 1. Então, o nosso VS5 ele é igual a menos 0,93 x5. Aí, calculando o VS5 para o ponto C, a gente pega, primeiro delimitando, sempre esqueço esse intervalo, x5 pertencente ao intervalo de 0 até 25,295. Então, a gente pega esse daqui e substitui aqui no ponto C. Isso dá menos 23,52 tonelada força, só tonelada força. Então, terminamos todas as nossas seções, descobrimos, né, todas as equações dos esforços solicitantes, utilizamos todas as propriedades envolvendo momento fletor e esforço cortante, fizemos 2 vezes de cada, e descobrimos os esforços solicitantes em cada ponto. Agora só falta a gente traçar o diagrama de esforços solicitantes. Então, pessoal, temos aqui o resumo de todas as nossas equações de esforços solicitantes e também o resumo de todos os nossos momentos e esforços normais e esforços cortantes aplicados em cada ponto de interesse. Então, a gente vai começar traçando o diagrama de esforços normais. Então, começando na nossa seção NS1, a gente tem a seção 1 variando entre A e B, né? O NS1 ele deu constante de menos 29,185. Daí a gente olhando na nossa seção S2, a gente percebeu que é constante também e é igual a esse valor. Então, menos 29,185. Então, na verdade, a barra AC vai ter um retângulo, porque ele é constante, de menos 29,185. Agora a gente vai para a nossa seção NS3. NS3, perceba que é uma reta, né? Então, na nossa seção NS3, ela sai do ponto F. Bom, o ponto F tem coordenada x igual a 0, né? Então, no lugar aqui do x3, eu vou substituir 0. Então, quanto que fica? Só esse valor aqui, 8,754. Então, ela sai de 8,754 e vai até o ponto E. Bom, NS3 para o ponto E, temos que é igual a 58, que não é negativo não, tá pessoal? Que é positivo.
58,592. Então, ela sai desse ponto e vai até aqui para 58,592. Liga os dois através de uma reta. Ok. Aí vamos lá para a nossa seção NS4. Na nossa seção NS4, a gente vai substituir primeiro x igual a zero. x4 igual a zero, a gente fica com 58,148. Então, ela sai daqui com 58,148. Isso daqui é 58,148. Beleza. Aí ela vai até o ponto C, que seria aqui, com o valor de 38,543. Então, vai até o ponto C, um valor menorzinho aqui, né? Liga os dois através de uma reta. E aqui a gente tem o valor de 38,543. Positivo também. Agora a gente vai para a nossa seção S5, né? Na nossa seção S5, nós temos o NS5 igual, bom, para zero vai dar zero, né? Zero seria aqui no ponto D. E para o ponto C é igual a menos 25,244. Então, ela é igual aqui. Liga através de uma reta. Negativo. Menos 25,244. Então, esse é o diagrama de normais e as unidades são em toneladas-força, ok? Então, agora para o diagrama das cortantes. Então, começando pela nossa seção S1, nossa seção S1 está entre A e B. E ela é uma constante, então vai ser um retângulo também, retângulo positivo, né? De 22, alguma coisa. Temos aqui positivo 22,840. Ok. Agora na nossa seção VS2, nossa seção S2 entre B e C, a gente tem o VS2 igual a 17,84. Então, temos aqui positivo também. E aqui tem o valor de 17,84. Aí por que que tem essa descontinuidade no ponto B? Porque aqui tem uma força concentrada, uma força cortante, exatamente perpendicular à barra AC, que vale 5 toneladas-força. Então, como esses dois diagramas estão do mesmo lado da barra, né? A resultante desses dois diagramas seria um menos o outro. 22,840 menos 17,84 dá exatamente 5 toneladas-força. Então, está correto, né? Essa é uma maneira de verificar também. Agora, na nossa seção S3, o nosso VS3 é uma reta. Então, primeiramente, a gente começa substituindo x3 igual a zero. x3 igual a zero, esse termo vai embora, sobra só menos 15,024. Então, ela sai ali do ponto F igual a menos 15,024. E vai até o ponto E, então VS3 para o ponto E, menos 3,469. Também pequenininho aqui. Menos 3,469. Aí a gente pega e liga os dois através de uma reta. Então aqui é negativo, assim.
Então, ok. Agora, na nossa seção S4 localizada entre E e C, a gente tem o nosso VS4 sendo uma reta também, então a gente começa com x4 igual a zero. x4 igual a zero, esse termo vai embora, fica só menos 7,913. Então, fica mais ou menos assim. Então, esse daqui ele vai ficar mais elevado, né? E vai lá para o ponto C igual a 4,22. Então, ele vai lá para cima. 4,22. Então, ela sai aqui. Menos 7,913. E aqui ele tem 4,22. Aí na nossa seção S5, temos a cortante aqui no ponto D é zero, né? E no ponto C ela vai para menos 23,52. Então, a maior cortante que a gente tem aqui, ela vem para cá e liga até o ponto B através de uma reta. Negativo aqui. Isso daqui é igual a menos 23,52. Beleza? Então terminamos o nosso diagrama de cortantes. Agora a gente vai para o nosso diagrama de momentos fletores. Nosso diagrama de momentos fletores, começando pela seção S1, bom, momento aqui no apoio A é zero, então ela vai sair de zero. E temos um momento lá em B de 333,53. Então, ela sai de zero e vai para 333,53. Então, ela vem aqui para baixo, né? Como se fosse, na verdade é uma reta. Aqui. Beleza. Então aqui a gente tem o valor 333,53 toneladas força-metro. Aí na nossa seção NS2, o momento lá no ponto C, ele é igual a 594,05. Então lá no ponto C, que seria aqui, ele vai ser igual a 594,05. Agora vamos analisar a nossa seção S3. Nossa seção S3, começando, ela sai de zero, né? O momento sai de zero, porque temos um apoio fixo aqui, e vai até 250,215. Então aqui temos 250,2, vou colocar. Aí lembrando que aqui a gente não tem mais uma reta, né? E sim uma parábola. Então ela faz mais ou menos isso aqui. Ok? No qual esse daqui é uma parábola do segundo grau. Aí lá na nossa seção S4, localizada entre C e E, a gente tem o nosso MS4, essa equação, e agora a gente vai fazer para x4 igual a zero, né? Para quê? Para descobrir o momento nesse ponto E. O momento nesse ponto E, fazendo x4 igual a zero, esse termo some, fica só 256,3. Ok? Por que tem essa descontinuidade? Porque aqui no ponto E tem um momento aplicado de 6. A diferença aqui dá 6,1, né? Mas isso é devido a alguns ruídos que tiveram aí, questão de arredondamento. Isso significa, então, que a gente tem que utilizar mais casas decimais. Aí, lá no ponto C, que seria aqui, ele vai para 296,5. Então, aqui nós temos 296,5. E, novamente, é uma parábola, né? Não é uma reta, é uma equação do segundo grau. Então, temos uma parábola. Ok. Agora a gente vai para o nosso NS5, né?
Bom, ele sai de 0 aqui no ponto D, não tem momento aqui, né? E no ponto C vai para 297,52. Então, ele vem aqui no ponto C. Caramba, fica bem complicado de desenhar aqui. Opa, aqui a borracha sem querer. Vem aqui no ponto C, 297,52. Então, ele sai de 297,52 e faz uma parábola assim, igual a zero no ponto D. Então é isso, pessoal. Esse foi o exercício, diagrama dos esforços solicitantes. Exercício trabalhoso, porque o intuito desse exercício foi vocês explorarem aquelas propriedades que o professor passou. Vocês não vão fazer isso na prova, tá? Relaxa, você não vai ficar fazendo 5 sessões e demorar 1 hora aí para estar resolvendo os diagramas. O intuito desse exercício foi explorar as propriedades, mas a partir de agora o professor vai ensinar uns macetes que vocês vão calcular esse diagrama de esforços solicitantes em menos de 30, 20 minutos, tá? Então, o intuito desse primeiro bimestre de teoria é vocês ficarem craques aí no diagrama de esforços solicitantes. Então, na prova, você vai ter que fazer isso aqui em menos de 30 minutos. Beleza? Então, o exercício ele foi longo, mas foi para explorar essas propriedades fundamentais aí. Espero que tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, vocês têm o meu WhatsApp, né? Tem o grupo. E tem o link da monitoria toda terça a partir das 21 horas para quem quiser tirar dúvida ao vivo aí. Mas é isso, pessoal. Bons estudos.